Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Peço à Igreja do Senhor que abra suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. A família, segundo a direção de Deus, nós podemos acompanhar na direção da palavra na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 1 ao 4, que diz assim: Filhinhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Terceiro, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Quarto, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O Senhor é a motivação de todas as coisas, de todas as ações na família cristã. O Senhor precisa ser o centro da minha e da sua casa, para que a sua paz ela permaneça em nosso lar, para que a tua glória ela venha assim ser derramada sobre nossas vidas. Que o Senhor possa ser soberano sobre as nossas finanças, a despensa, a saúde, nossos gestos, atitudes e principalmente na criação dos nossos filhos. A família do crente deve ser diferente das demais, visando mostrar ao mundo quem somos, e só Cristo nos transforma. Será que a minha transformação ela é plena e completa diante de Deus? Eu consigo ser cristão na minha casa? Será que as minhas atitudes refletem a minha vida com Cristo aqui dentro? Eu ouvi uma vez uma mensagenzinha daquelas que a gente sempre presta atenção, né? E o menino contava que ele gostava do pai dele crente. E aí ele dizia: o meu pai crente, ele é ótimo. O meu pai cristão, ele é maravilhoso. O meu pai, ele é bênção. Mas aí quando ele chegava em casa, ele dizia: o meu pai aqui em casa é outra história. O meu pai aqui na minha casa não é o meu pai da igreja. E isso acontece em muitas famílias. Por isso vivemos em decadência. Nós precisamos compreender que a nossa transformação precisa ser plena em Jesus Cristo, principalmente dentro da nossa casa. E falando como se deve ser a prática entre casal, Paulo fala em relação aos pais e filhos. E nesta relação, como todas as outras, Cristo é a motivação para o sucesso da família. Primeiro ponto dessa mensagem: os filhos devem obedecer e honrar os vossos pais. No versículo 1 ao 3, Paulo vai falar: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. No 2 ele diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No 3 ele diz: para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Nas palavras iniciais do apóstolo Paulo, a relação dos filhos para com seus pais começa com obediência. E ao longo da história, a desobediência dos filhos tem sido considerada uma decadência da sociedade. Sem formalidades, irmãos. Eu não consigo entender o filho quando chama o pai pelo seu primeiro nome, ou quando ele chama coroa, ou velho. É um negócio estranho, né? Pelo menos eu sou de um tempo que é meu pai e painho. Bença meu pai e bença painho. E tinha que ser assim. E hoje estou aqui. Nada de mal me aconteceu, pastor. Não perdi nada, muito pelo contrário. Eu ganhei. Eu fui bem educado. Tive princípios.
Continuo com o respeito de meu pai, painho, mãe, manhã. Minha mãe é manhã. E isso não vai matar você. Você não precisa entrar na moda do mundo, de chegar para seu filho, para dar uma de jovem, faz, e aí, bro? Nada disso. Vai segundo a palavra. Vai ensinando a criança o caminho que ela deve andar. Lá na frente você não vai se arrepender disso. E Paulo enfatiza justamente esse comportamento de mudança da criação. Nos tempos de Paulo, onde ele escreveu essa epístola, os comentaristas afirmam que estava no vigor do mundo a lei do pater potestas. Tal lei dava aos pais direitos sobre os filhos, que poderiam fazer qualquer coisa que quisessem, divorciar, escravizá-los, vendê-los, rejeitá-los. Naquela época era duro. Era duro aquela época. E hoje a gente tem a graça aqui que ela dá uma abertura, mas as pessoas entendem que isso precisa se alargar. Não coloca um limite na criação dos seus filhos. E na carta, Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos apresenta alguns motivos que devem levar os filhos a ser obedientes a seus pais. O primeiro deles é obedecer aos pais, porque é algo justo. A natureza humana pressupõe que os filhos sejam obedientes a seus pais. Todas as grandes religiões do mundo defendem essa verdade. Para Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, verso 28, ele cita o seguinte: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravações, estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, enganos e malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. Tudo isso acontece, irmãos, quando a gente quer acompanhar a moda, o mundo. Nós fomos chamados por Deus para viver na contramão deste mundo. Nós fomos convocados pelo Senhor para dizer assim: olha, vocês vão remar ao contrário dessa maré aí. Tá turva, tá braba, mas eu estou na polpa do barco. Quando você faz isso, irmãos, Deus, ele toma o controle da sua família. Você diz, está dizendo a Deus assim: olha, Deus, assume aqui, eu estou aqui, o Senhor segura comigo, eu sozinho não consigo. Sabe por que digo isso, irmãos? Quando nós fazemos evangelismos aí fora, e nós passamos por locais como bocas de fumo, lugares onde encontram pessoas nas ruas, moradores de ruas, nós passamos por locais onde está tendo eventos, festas mundanas, certamente você vai ver ali muitos filhos de cristãos que se afastaram. Sabe por quê? Não foi aplicada do jeito que deveria ser aplicada a palavra. Aí você diz, mas eu ensinei meu filho no caminho. Você ensinou a ele o caminho, mas não andar no caminho. Você ensinou a ele isso. Você trazia desde pequeno, você caminhava com ele, mas tem uma coisa: no momento de ser duro, você flexibilizou. Você transferiu a responsabilidade para o professor da EBD, pastor Léo. Você transferiu a responsabilidade para a prozinha que cuida dos meninos. E o menino grita, o menino faz malcriação, o menino faz tudo. E você, quando pega, ainda sorri. E isso você está entendendo que seu filho é crente. Você está entendendo que ele é o crentinho. Está vindo crescendo ali. Nada, irmãos. Ele está vivendo do jeito dele. Você está deixando. Você está permitindo que isso aconteça. E Paulo nos chama a atenção sobre isso. Sobre você chamar o seu filho na rédea. Nós pensamos o tempo todo que a direção, quando a palavra nos coloca, é só falar. Não, é agir também. E se você não agir de pequeno, misericórdia.
2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 3 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. E você vê hoje filhos dizendo: eu vou matar ela. Mas ela, você pensa que é uma mulher da rua, qualquer coisa assim. Não, é a mãe. Esse cara, se ele me tocar, eu dou uma queixa dele. Quem é o cara? O pai. E a gente ouve isso, irmãos. A gente ouve isso a todo tempo. Aí nós perguntamos como cristãos: aonde foi que eu errei? Eu li a palavra para esse menino. Eu colocava toda vez as minhas mãos sobre ele, orava. Eu fazia meu papel de pai. Mas faltou algo: a aplicação da palavra. Família seja resgatada à plenitude de seu propósito original, na qual ela foi criada. Nossos relacionamentos familiares são restaurados, porque estamos no Senhor. Porque estamos em Cristo, nossos relacionamentos são purificados. Os filhos aprendem a obedecer aos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 20, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Se o menino já vem crescendo no temor de Deus, ele vai entender que isso é bom para a vida dele. Pais, cuidado, não deixem de orar pelos vossos filhos. Por mais que você veja que ele está andando bem na presença de Deus, é aí que você precisa orar mais. Deixa Deus operar. Deixa Deus trabalhar o amor na sua casa. Nós pensamos que a palavra de Deus lida, ela vai completar toda a obra. Mas nós também sabemos e temos a certeza que a palavra de Deus aplicada, ela vai fazer se cumprir tudo aquilo que está escrito. E vós, pais, diz assim no verso 4: não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração. Uma observação interessante nesse último versículo é que a ênfase da exortação de Paulo aos pais não está no exercício da sua autoridade, mas em aprender a contê-la. Paulo nos ensina que o pai cristão deve imitar o outro modelo, o modelo de Cristo. O modelo do pai evangélico deve seguir a paternidade de Deus. A paternidade humana é derivada da paternidade de Deus. A gente vai ver isso lá em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14 e 15. Os pais humanos devem cuidar dos filhos como Deus Pai cuida da família dele. Todo cuidado, irmãos, todo zelo, Deus ele coloca as suas mãos certamente sobre nós. Então nós vamos ver a orientação de Paulo. Ele começa uma exortação negativa no verso 4. E vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira. Esta é a orientação que eu confesso. Tenho falado muito em meu coração de não levantar a ira dos meus filhos, de trabalhar o coração deles em amor, em paz, em sabedoria. Você nunca gritou seu pai, você nunca entrou no meio da conversa de um adulto, mas hoje seu filho entra quando você está conversando com a sua esposa. Hoje você, quando tem um momento com alguém conversando, seu filho dá um pitaco. Quem fazia isso aqui? Ninguém. Lembra-te da tua criação, reflete ela na tua família, faz isso melhorar, porque hoje você está em Cristo Jesus. Aí você vai pegar o que é bom daquela criação e vai trazer de volta. Você vai moldar isso e aplicar na sua casa. É necessário que a palavra seja aplicada. A palavra disciplina, que significa treinamento por disciplina, disciplina por meio de regras e normas, recompensas, e se for necessário, castigo. Não meça não, castigue. Provérbio 23, 13 e 14 diz assim:
Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo. Com a vara, assim a livrará da sepultura. Quantos pais perderam seus filhos porque não disciplinou da forma correta? Você precisa dizer ao seu filho de forma reta aquilo que agrada a Deus, aquilo que condiz com você como pai e aquilo que diz a ele como filho. Mas quando você falar isso para ele, no momento do seu erro, no momento da sua falha, no momento do deslize do seu filho, chama ele aqui e diz assim: olha, eu te avisei, isso tem um preço. Aí você vai ver como você vai aplicar. Mas nós precisamos entender que a família hoje é o alvo do nosso inimigo. E se eu e você, pai, mãe, não tomarmos a postura de defendermos a nossa família como leões bravos e valentes de Cristo, nossa família vai defasar. Ela vai sucumbir, como muitas aí estão sucumbindo. Não se retraia, não ceda, continue lutando pela sua família. É necessário isso, para que possamos resgatar os nossos. Quantas pessoas têm filhos que estão fora do caminho do Senhor? E você vê as coisas acontecendo, e você vê o Senhor dando livramentos, você vê o Senhor operando, mas você está aí, inerte, pensando: o que é que eu vou fazer? Vem para a palavra. Vem para a palavra. No verso 4, Paulo nos mostra que os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Ao nos mandar criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, no uso da expressão no Senhor, revela que os responsáveis pela educação cristã dos seus filhos não é a escola da igreja, mas são os próprios pais. Isso porque por detrás dos pais está o Senhor, e Ele é o mestre, administrador na disciplina por excelência. Por trás da autoridade que você tem como pai, como mãe, você tem que entender que não foi o homem que deu essa autoridade para a gente. Você agora vai ser pai. Você vai ser mãe. Não! Desde o princípio, quem instituiu a família foi Deus. Quem te deu autoridade sobre os seus filhos foi Deus. Sobre a tua família, o sacerdote é você, meu irmão. Quem ora pela tua casa é você. Quem trabalha lá é você. A tua esposa é a tua companheira, a tua ajudadora. E vocês compartilham a responsabilidade de criar uma semente nos caminhos do Senhor, mostrando a Ele a retidão, mostrando a Ele a sinceridade de um verdadeiro cristão. A família cristã depende de você entrar em ação. Relacionamentos são complicados, mas quando Jesus está no barco, toda complicação é colocada de lado. Jesus traz a confiança para mim e para você do que é certo. Então nós precisamos, irmãos, buscar melhorar, se aperfeiçoar na criação, no acompanhamento da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Nós não podemos deixar de falar sobre isso, porque a família hoje é o alvo, aonde o inimigo quer infiltrar suas tropas para destruir. Agora ele está entrando nas casas, nos lares. E não se engane, o lar cristão, ele é o alvo. Porque ali estão aqueles que ele quer tirar do caminho. Aqueles que estão em cima do muro, querido, para ele já está ganho. Se o camarada ainda não se decidiu, ela não se decidiu ainda, para ele, está tranquilo. Mas aqueles que estão caminhando, buscando andar em retidão, em fé, buscando a orientação de Deus, ele fala: peraí, rapaz, eu vou perder esses aí? Não, eu vou entrar nesta casa. Mas o Paulo, ele adverte o seguinte, que nós devemos a todo tempo buscar colocar o Senhor no centro, para que tudo se resolva. Aos filhos, lembram, sejam obedientes e honrem a seus pais. Façam isso porque vocês amam ao Senhor
e Deus os recompensará. Isso é para os filhos. Aos pais, lembram, não irrite seus filhos, mas tendo o Senhor como motivação e foco da sua vida, treinem os seus filhos para serem iguais a Jesus. Sejam por meio da palavra, do ensino, do exemplo e até mesmo da punição, se for necessário. Mas acima de tudo, estimulem, animem, ajudem os seus filhos a amarem a Jesus. Quando nós fazemos isso, Deus se alegra e faz uma transformação na vida dos nossos filhos. As pessoas falam muito que eu já deixei de mão. Pastor, já está maior, já está casado. Deixou de ser seu filho, foi? Deixou de ser sua filha? A relação de respeito que acabou, porque casou, que constituiu família, ela continua. Não deixou de ser seu filho, não deixou de ser sua filha, não deixou de ser seu pai, não deixou de ser sua mãe. É por isso que precisamos de mais de Deus, para que Deus continue nos orientando nesses momentos difíceis que passamos. A família precisa de um renovo. E o renovo para essa família chama-se a presença de Jesus na tua casa. A presença de Jesus no seu relacionamento. A presença de Jesus de forma plena nas suas atitudes. Pensa 2 vezes antes de brigar, antes de gritar, antes de bravejar. Pensa 2 vezes antes de fazer aquilo que vai entristecer o seu coração e o coração de Deus. Porque nós somos administradores daquilo que pertence a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvífera do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo servo, com toda serva do Senhor, aqui, agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz...